Vamos orar então? Oremos. Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, nós te bendizemos por esse tempo aqui reunidos, pela tua presença, pedimos a tua bênção, a tua direção sobre nós, que o Senhor nos guie, nos conduza, nos ilumine e nos instrua. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Hoje o tema vai ser exatamente sobre construindo o sermão. Construindo o sermão. Dá mais uma inclinadinha aqui. Ok. Então é isso. Nós vamos trabalhar com essa ideia da construção do sermão. Qual o sermão que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar um modelo que é chamado de sermão de 4 páginas. Esse é o modelo de sermão que nós vamos trabalhar, tá? Bom, então vamos relembrar a nossa caminhada, a nossa jornada até aqui. Até aqui o que nós fizemos? Nós começamos o nosso curso, primeiramente, desenvolvendo um método para a gente estudar a Bíblia, um método de análise do texto bíblico, né? Então, o que nós fizemos? A gente trabalhou um método que eu chamo ele de OIA, que é observar, interpretar e aplicar. Dentro desse método, dentro dessa metodologia, a observação, ela nos levou a trabalhar a leitura, porque é o primeiro ponto da pregação, é o primeiro ponto, é a primeira premissa de um trabalho de estudo, é aprender a ler. Quanto melhor você ler, mais você vai entender. Quanto mais você ler, mais você vai entender. E na leitura, nós aprendemos o quê? A fazer perguntas para o texto. Quem escreveu o texto, de onde está indo, para onde está vindo, tanto que depois até criei o roteiro para vocês, né? Quem escreveu o texto, qual o conflito central, o que está acontecendo nessa passagem, faça o relato, conte a história. Então, no primeiro ponto, nós aprendemos a observar o texto, aprendemos a fazer perguntas para o texto, e nós começamos a perceber que o texto ele vai nos responder, ele vai nos orientar, ele nos dá a resposta para as nossas perguntas. Num segundo momento, nós trabalhamos a questão da interpretação, que era entender os gêneros literários, entender que os textos da Bíblia, eles estão escritos em várias formas. Você tem a narrativa, que conta uma história, você tem a poesia, como nos Salmos, como no livro dos Cânticos, como nós temos poesias espalhadas pela Bíblia. Nós aprendemos sobre profecia, o gênero profético, aprendemos sobre o gênero apocalíptico, aprendemos tudo isso porque isso daí nos ajuda a interpretar o texto, a fazer um trabalho de interpretação. Juntamente com isso, nós aprendemos a ver sobre contexto. O que é um contexto? Contexto é tudo aquilo que cerca a passagem, né? Por exemplo, nós estamos aqui no bairro do Jardim Rosas, certo? E eu estou aqui na estrada Rua Teodoro Federzoni, na estrada Teodoro Federzoni, nós estamos aqui. E o que nos cerca aqui? Tem casas de um lado, tem casas do outro, aqui embaixo é o Jardim Olga, ali tem uma pracinha ali embaixo, né? Um campinho, uma quadra. Então o contexto, se você perguntar qual o contexto dessa igreja aqui, o contexto dessa igreja é que nós estamos num bairro familiar, onde tem muitas famílias morando, onde nós temos uma área de lazer, onde nós temos acesso à avenida principal, onde nós estamos de carro a 10 minutos da estação. Isso é o contexto, ou seja, o contexto é o que nos cerca, o contexto é a nossa realidade. Então nós aprendemos na interpretação a analisar o contexto, ou seja, o que cerca a passagem. Quando a gente fez aquelas perguntas, de onde Jesus está vindo, para onde Jesus está indo, o que estava acontecendo antes, o que estava acontecendo depois, como lá na história da parábola do filho pródigo, né, que foi o texto
que você pegou para estudar. Então você vê que a parábola do filho pródigo, ela está num contexto maior, onde Jesus estava reunido com os pecadores, com os publicanos, e aí os fariseus chegaram, questionaram por que Jesus andava com eles, e aí Jesus começa a contar 3 parábolas, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, que a gente poderia dizer do filho perdido, né? Então você tem a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Então esse é o contexto, é nesse contexto. A parábola do filho pródigo é a última história de um conjunto de 3 parábolas. Então as outras 2 fazem parte do contexto onde a parábola está inserida. Para muitos estudiosos, Jesus contou uma parábola só com 3 histórias diferentes, entendeu? Então isso é contexto. Então a gente aprendeu sobre contexto, a gente aprendeu sobre o que é um contexto imediato, né, que está ali perto, aprendemos um pouco sobre o que é um contexto remoto, ou seja, um contexto que está um pouco mais distante. E aí, nas últimas aulas, a gente aprendeu sobre contexto histórico, cultural, literário, teológico. Lembra que eu ensinei vocês a tentar achar a teologia do texto, ou seja, aquele texto fala sobre Deus, ensina alguma coisa sobre Jesus, ensina alguma coisa sobre o pecado, ensina alguma coisa sobre salvação, ensina alguma coisa sobre o fim dos tempos. Então, isso é achar a teologia do texto. Então, a gente viu tudo isso. Por último, o que eu fiz com vocês? Passei um trabalho. Eu elaborei esse trabalho que vocês fizeram, né? Que foi uma análise bíblica. Tem 30 questões, né? Foi 30 questões. E aí vocês apresentaram aqui, né? Apresentaram e eu pude fazer a análise de cada um, né? Ainda faltou 2, mas não vai dar mais tempo de fazer toda a análise. Então, veja só, nós gastamos basicamente quase 3 meses. O curso ele tem 3 meses. É que a gente teve uma aula que não pudemos ter e a gente teve uma outra aula que não aconteceu. Nós tivemos a perca de 2 aulas, que aí acentuou, jogou para essa e mais uma. E aí então a gente vai fechar nas próximas. Então o que vai acontecer aqui? Você vê que a maior parte do tempo nós gastamos na preparação do sermão. Com isso, o que você vai entender? Que o tempo que a gente precisa gastar para estudar a palavra, para poder pregar, para poder ensinar, é um tempo considerável. A gente precisa gastar mais tempo no preparo. Ainda que você vá falar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e eu costumo dizer que quanto menor o tempo, mais você precisa estar preparado. Por quê? Porque tem pessoas que elas não falam muito, elas falam um pouco mesmo, elas não são tão prolixas, elas não falam tanto, elas são mais diretas até, vão mais no ponto. Mas tem pessoas que facilmente falam meia hora, 40 minutos ou até 1 hora. Principalmente se ele já tem uma caminhada, se ele já leu a Bíblia, se ele já estudou, como os obreiros da sua igreja, eles conseguem caminhar 1 hora pregando. E falar por 1 hora, você não precisa de tanto preparo, porque você vai se encontrando no meio do caminho. Ainda que você começou ali quebrando o gelo, que você começou meio perdido a mensagem, que você começou meio sem saber aonde chegar, mas vai ter 1 hora que você vai fazer igual o carro a álcool, sabe? 1 hora esquenta e pega. Agora, quando você tem pouco tempo, aí você tem que ser muito preciso, você tem que ser ali no ponto, você tem que ser cirúrgico, sabe? Esses dias eu estava vendo, já estavam mostrando, né, um programa onde tinha uma inteligência artificial e robôs fazendo um transplante de cabeça. Então, imagina, era um programa, né, era um software de computador, estava mostrando, uma inteligência artificial mostrou como seria para fazer um transplante de cabeça. Então você vê que ali estava sendo operando, né, por robôs. Então os robôs fazem as incisões rapidamente, porque é muito pouco tempo para você tirar uma cabeça de um corpo e colocar num outro corpo, entendeu?
você tem aqui você tem aqui algumas veias, alguns componentes, né, do sistema nervoso, que quando a pessoa morre, ela ainda dá alguns sinais. Então, imagine, se um dia chegasse a fazer essa cirurgia, quem sabe daqui a 30 anos, ou talvez menos, vou chutar longe, quem sabe daqui a uns 40 anos alguém já está operando a cabeça, fazendo transplante de cabeça. Talvez possa acontecer até antes, entendeu? E aí você vai ver como tem que ser algo muito rápido, muito preciso. Então, às vezes, para a gente pregar em 15 minutos, em 10 minutos, você precisa ser muito certeiro, muito cirúrgico, ir direto ao ponto. Conseguir fazer uma introdução rápida, conseguir abordar o que precisa ser abordado e concluir. Mas tem gente que demora mais, entendeu? E aí o que nós vamos ver? Que independente se você vai falar pouco tempo ou muito tempo, tem que ter um bom preparo. Você pode ver que o lutador, que ele ganha uma luta rápida, você vê o nível que ele está preparado. Ele está tão preparado fisicamente, que ele treinou ali para aquela luta, o máximo que ele pôde, como ele está preparado também emocionalmente. Porque de repente, a luta pode ser até com um adversário muito forte, mas ali nos primeiros minutos ele encontrou uma brecha, ele encontrou um espaço, ele encaixou um golpe, nocauteou, venceu, entendeu? Por quê? Porque ele estava preparado, muito bem preparado. Por isso, eu preferi gastar mais tempo com vocês no preparo. Por quê? Porque agora, eu acredito que nessa aula, nós vamos conseguir transformar isso que vocês estudaram no sermão. O sermão ele vai ser bem simples. O sermão de 4 páginas, ele é um método de pregação que nós chamamos de pregação moderna. Nós chamamos no ambiente acadêmico de nova homilética. Nós por séculos, né, desde a Reforma Protestante, a gente tem aprendido e tem sido ensinado a chamada homilética tradicional, homilética clássica. Se você for ver bem, a palavra é pregada desde os primórdios. Se você olhar lá para a Bíblia, lá para os profetas já são os pregadores ali. Você pega ali, por exemplo, Isaías, você pega Amós, eles estão no 8º século antes de Cristo. Então vamos pensar, há 2.800 anos já tinha gente pregando. Então pregar é algo muito antigo, pregar é algo, milenar. E no decorrer desses milênios, várias formas de entrega da mensagem foram transmitidas. Só que a gente, pelo menos nós, protestantes evangélicos, recebemos muito uma instrução de pregação bem complicada. Para você ter ideia, nós nos utilizávamos muito de muitos pontos, de muitas divisões, de coisas bem complicadas. O sermão de 4 páginas não, ele vem com uma proposta, além de ser uma proposta inovadora, é uma proposta muito mais simples. Esse modelo de pregação, ele foi desenvolvido por um pastor e teólogo norte-americano chamado Paul Scott Wilson. O Paul Scott Wilson, ele escreveu 2 livros ali por volta do final dos anos 90, e um deles se chama As 4 Páginas do Sermão, um guia para a pregação bíblica. Esse livro ele foi traduzido no Brasil há poucos anos atrás. Embora o livro ele foi escrito lá nos Estados Unidos em 1999, ele chegou aqui no Brasil acho que de 2015 em diante. Levou muito tempo ele ser conhecido. Do que se trata a pregação, o sermão de 4 páginas? Na verdade, a ideia, 4 páginas, não é que o sermão vai ter 4 páginas, tá? A ideia é que ele tem 4 partes, tá? Então, vamos pensar aqui que essa ideia de 4 páginas é falar sobre 4 partes. E
quais são essas partes? Entendeu? Primeiro, para você ver que o modelo da nova homilética, a questão do sermão de 4 páginas, ele simplificou assim, ele facilitou o caminho pelo seguinte: você vai conseguir abordar ser bíblico e ao mesmo tempo ser atual. Você vai conseguir trabalhar o texto da Bíblia e você vai conseguir ser relevante, você vai conseguir fazer essa ponte entre quem está pregando, entre o texto da Bíblia e as pessoas. Lembra que eu falei que o nosso grande desafio é transmitir para as pessoas em 2024 textos que contam histórias de 2.000, 3.000 anos atrás. Ou seja, há uma distância muito longa. O cara ouve aquilo ali e fala: e aí, como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Como é que eu vou usar isso? Então, o sermão de 4 páginas, ele faz parte dessa nova homilética e está dentro de uma coisa chamada pregação narrativa, que é um modelo de pregação onde nós trabalhamos mais a ideia de contar uma história na pregação. Lembra que eu falei isso já nas primeiras aulas? Nós precisamos, quando nós estamos expondo, fazendo uma exposição do texto, pregando a palavra, nós precisamos contar uma história que envolva as pessoas. Contar uma história de uma maneira que as pessoas elas possam ouvir aquela história e no momento que ela está ouvindo aquela história, como se ela pudesse estar vendo aquela cena, como se ela pudesse estar ali presente, como se ela pudesse, ela fizesse parte da história. Esse modelo de pregação, ele se desenvolveu muito entre os africanos, entre as comunidades latino-americanas, que é um modelo diferente da pregação europeia, que ela é muito de tese, antítese, tese, defesa de uma tese, argumentação, ideias. E você pode ver que a gente tem dificuldade com essas coisas mais complicadas. O discurso mais complicado deixa o ouvinte perdido. Você pode ver quando, não sei se acontece isso na igreja de vocês, mas tipo, você começa a ouvir uma pessoa pregando e ela usa muitas palavras complicadas, muitos termos técnicos. Aí você fala: o que ele está falando? Tipo, estou boiando aqui, estou perdido. Então, quando você é mais focado em trabalhar a história e contar de uma maneira simples, de uma maneira, sabe, tranquila, fazendo com que as pessoas percebam aquilo, você envolve muito as pessoas nisso. Então, quais são as 4 partes, né? Vamos já desenvolver isso aqui. Quais são as 4 partes que nós vamos precisar trabalhar no chamado sermão de 4 páginas? Primeiro, nós vamos abordar um problema no mundo. E eu já vou explicar, daqui a pouco eu já explico. Esse é o primeiro passo. Essa é a primeira parte. Nós vamos abordar um problema da atualidade, nós vamos abordar um problema do mundo, um problema que faz parte da vida das pessoas, do cotidiano das pessoas. Segunda parte, nós vamos encontrar, ou vamos dialogar, né, com esse problema no texto da Bíblia. Ok? E aí nós vamos ver a terceira parte do sermão. A terceira parte ela vai trabalhar com o quê? Ela vai trazer o quê? A terceira parte ela vai trabalhar com como o problema é resolvido no texto bíblico. Okay? Como o problema é resolvido no texto bíblico. Ou,
se ele não é resolvido, né? O que isso vai produzir? Qual a solução? Né? Qual a resposta? Então, como o problema é resolvido no texto da Bíblia, ou seja, qual a resposta que a Bíblia apresenta para o problema? E a quarta parte, a parte que a gente resolve aqui, está fora do lugar. A quarta parte é como podemos aplicar a resposta em nossas vidas. Se eu escrever aqui, você enxerga? Eu vou escrever aqui, tá? Em nossas vidas. Basicamente é isso. É só isso que você precisa trabalhar no seu sermão, dentro do chamado sermão de 4 páginas. Então, primeiramente, nós vamos apresentar um problema no mundo, ou seja, nós vamos identificar uma questão ou um problema que acontece nos nossos dias e que nós identificamos com a comunidade. Tá? Você ouviu o áudio da pregação? Não, ainda não. Leu o esboço? Basicamente aquilo ali eu preguei no domingo passado, eu preguei exatamente pensando em vocês. Eu construí um sermão de 4 páginas para pregar na igreja que eu fui convidado no domingo. Por quê? Porque eu queria usar de modelo. Você tem aí o acesso ao grupo aí ou você perdeu as mensagens? Tenho. Eu amanhã eu vou ver se eu consigo focar nele. Você vai ver uma coisa aí. Você pode procurar, eu coloquei o esboço. Como eu estou gravando aqui, eu deixei salvo, escrito no meu bloco de notas, e aí agora eu já uma semana depois já me recordo da mensagem, mas não de como eu estruturei o sermão exatamente. Assim, eu lembro, mas não ponto a ponto. 12:1? Não, foi em João capítulo 4. É em áudio, tem um áudio, foi no domingo que eu mandei no grupo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Isso. Essa aí. Só segura aí. Pode pegar. Essa foi a mensagem e essa é a construção da mensagem. Você viu? Ela está exatamente, esse esboço está seguindo esse modelo aqui. Entendeu? Exatamente esse esboço aí está seguindo. Não, esse aqui eu vi. Tá? Então, veja só. Eu coloquei um tema, né? É que eu acho que tem um áudio aqui que eu não vi ainda, que você pediu para... Sim. Então, vamos analisar esse esboço aí para você ver como eu trabalhei. Deixa ele aberto aí. Achou ele? Eu preguei uma mensagem no Evangelho de João, no capítulo 4. E o tema era vencendo a solidão, acho que era isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu conferir. A cura para a solidão. Ok? Então vamos lá. O que eu fiz? O tema era a cura para a solidão. E aí eu fiz o estudo da passagem de João 4, do mesmo modo como eu ensinei para vocês. O modo que eu tenho ensinado para vocês de como vocês devem construir e estudar o texto, é o mesmo modo que eu faço, não é nada diferente. Então eu já tinha estudado a passagem, já tinha feito a minha análise da passagem, e aí eu entendi o quê? Que eu queria falar sobre a mulher samaritana
a partir da solidão que ela tinha, entendeu? E aí eu desenvolvi essa ideia da solidão, do problema da solidão da mulher samaritana. E aí, se você olhar aí, como é que eu construí o esboço? Como é que está o primeiro ponto aí? Desafio de uma cultura pós-moderna. Está no primeiro, primeiro. Isso. E depois está a era da hiperconectividade. Sim. Mas no primeiro está o desafio. Desafio de uma cultura pós-moderna. E antes? Tá, o problema da solidão na sociedade contemporânea. Isso. Você viu que esse está em negrito. Esse é o primeiro ponto, tá? Esse que está em negrito são os pontos. Você pode ver que eu fiz 4 pontos. Então, o que eu fiz? O problema da solidão na sociedade contemporânea. O que eu trouxe, então? O problema no mundo. Então, eu levantei esse problema. Eu comecei a mensagem falando sobre o problema da solidão. Ok? Eu comecei a mensagem falando sobre o problema da solidão. Depois, o que tem aí no segundo ponto, que está grifado também? A solidão da mulher samaritana. Exato. Então, eu fui para esse problema onde? No texto da Bíblia. Então, o que eu fiz? Eu comecei falando do problema da solidão, que é um problema que cerca a vida da maior parte das pessoas no mundo de hoje. Quem é que não é tomado na vida, em algum momento, por um sentimento de solidão? Por um sentimento de abandono? Entendeu? Todos nós, em algum momento, nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos solitários. E o mundo que nós estamos vivendo, ele é um mundo que nos empurra para a solidão. Você pode ver que as pessoas, elas constroem a vida delas, e aí foi o que eu trabalhei no primeiro ponto, em torno de celulares, em torno de relacionamentos por meio de redes sociais, e na verdade isso vai fazendo... ela está exposta diante de um monte de gente, mas ela não tem convivência com ninguém. Ela se torna cada vez mais sozinha e cada vez mais individualista. Então eu trouxe o quê? Primeiramente eu trouxe o problema no mundo, que é um problema moderno, que é um problema dos nossos dias. Depois eu mostrei o quê? O problema da solidão na vida da samaritana, da mulher samaritana. Então eu mostrei o problema onde? No texto da Bíblia. Esses são os 2 pontos. Primeiramente, você vai falar sobre esse problema na sociedade e depois você vai mostrar ele no texto bíblico. Aí você vai me perguntar, mas como é que você vai falar do problema na sociedade e depois no texto? Lembra que a gente primeiro estudou o texto, certo? Quando a gente estudou o texto, qual foi uma das coisas que eu mais ensinei vocês a procurar no texto? 2 coisas. Uma era a ideia central, mas eu também ensinei vocês a procurar o quê? O conflito central. Porque o conflito é o quê? O problema. O conflito é o problema que está no texto. E lembra que até nesse último trabalho que eu mandei para vocês, eu coloquei lá qual o conflito e como o conflito se resolve no texto. Por quê? Por que eu coloquei aquela questão? Já para preparar você para isso aqui, para fazer esse sermão. Construir este sermão dessa forma. Então nós temos um problema no mundo, e aí eu vou mostrar esse problema dentro do texto. E aí eu mostrei o problema da mulher samaritana dentro do texto, ou seja, que ela vai buscar água por volta do meio-dia, que meio-dia não era um horário para uma mulher buscar água, era o horário mais quente do dia. Ela estava indo meio-dia porque ela não queria estar com as outras mulheres da cidade, porque todas as mulheres naquela aldeia muito provavelmente buscavam água às 5 horas da manhã, quando o sol ainda estava nascendo. E ela vai na hora mais quente. Por que ela vai na hora mais quente? Porque ela não quer ver ninguém, ela não quer falar com ninguém, ela não quer encontrar com ninguém. Aí naquele dia ela tem uma surpresa, dá de cara logo com Jesus ali, esperando ela no poço. Então eu tratei do problema da mulher no texto da Bíblia. Depois lê para mim o terceiro ponto aí que está grifado. Como Jesus trata com as dores dessa mulher. Exato. Então, terceiro ponto. Como o problema é resolvido no texto bíblico. Ou seja, nesse ponto aí, como é que Jesus tratou com as dores, com a solidão dessa mulher,
com o sofrimento dessa mulher, com as angústias dela. E aí trabalhei toda essa ideia, desenvolvi isso, falei sobre isso, de como Jesus ele age com misericórdia, com empatia, de como ele, mesmo sendo judeu, ele quebrou a barreira, né, do preconceito que existia entre judeus e samaritanos. Ele tomou a iniciativa pedindo água para ela, aí ela se assustou. Você vai ouvir na mensagem, quando você ouvir o áudio, você vai ver isso bem mais claramente, ok? E aí Jesus ele teve atitudes para que ele pudesse curar aquela mulher, falando que ele tinha uma água maior e mais poderosa do que a água do poço, que a água do poço mata a sede física, mas a água que ele vinha trazer ia produzir uma saciedade, a água que ele vinha trazer ia produzir vida abundante, a água que ele tinha para trazer traria renovação no coração daquela mulher, libertaria ela de toda aquela solidão, de todo aquele claustro, de toda aquela prisão que ela estava vivendo. Então é como Jesus tratou com a mulher. E aí qual é o último ponto? Qual é o quarto ponto aí que está grifado? Jesus a responde para nossas dores. Jesus é a resposta para as nossas dores. Jesus é a resposta para nossas dores. E aí eu começo a apresentar o quê? Esse está grifado? É o que está escuro? É o quarto, né? Então, como podemos aplicar a resposta? Sim. Então, é como aplicar as respostas em nossas vidas. Entendeu? Conseguiu pegar essa ideia aqui? Vamos pensar agora no texto que você está trabalhando? Vamos pensar na parábola do filho pródigo? Qual é o grande problema que você tem naquele texto? Naquela parábola, naquela história? Quando o filho pede a herança para o seu pai. Certo. Que ele tenha... Porque para ele pedir a herança para o pai teria que ter morrido, né? O pai estava vivo. Sim. Então, qual o problema que surge ali? Que tipo de problema você tem ali? Que ali ele pedindo a herança, quando ele sai, e aí o filho mais velho ficando ali, né? Aí foi quando ele foi conhecer o mundo, que ele gastou tudo o dinheiro dele, que ele voltou, aí que começou o problema, né? Que foi o conflito, o irmão começou a questionar o pai. Sim. Então, no caso ali, você tem dois problemas. Você tem a partida do filho. Isso. E você tem um outro problema com o irmão mais velho. Escolha um dos dois, um problema só para a gente refletir sobre ele. Quando ele volta. Você quer tratar isso? Isso. Então, o que você percebe? Qual é o grande problema ali na volta do filho pródigo? Sobre o filho mais velho, que naquela hora ele se irou, né? Ali nós temos uma ira, né? Isso. E gerou aquela ira entre o irmão mais velho e o pai, também com o filho, porque ele não admitia, né? Ele achava que... ele achava que o pai estava favorecendo o filho mais novo, né? Sim. Você copiou aqui? Copiei. Posso pagar? É. Então a gente vou lançar aqui, usando essa mesma ideia aqui, ó, que eu te apresentei, nós vamos construir em cima desse texto aí. Ok? Vamos lá. Apagar aqui. O texto é Lucas 15, né? Do 11 ao 32. Deixa eu ver aqui. Lucas
Isso. Então tá. Então a gente tem a parábola aqui do filho pródigo. Ok. Bom, você quer trabalhar dessa parábola mesmo, você quer tratar do conflito do filho mais velho, né? O Gaíra e o problema financeiro, né? Que gerou, né? Certo. Então vamos pensar aqui no filho mais velho. Você quer pregar, porque assim, na próxima aula, vocês vão pregar. Já é a aula final. Você quer apresentar o filho partindo daqui mesmo? Você vai querer pregar aqui? Você não chegou. Não, pode ser... Ó, você vai ter um boi aqui que ninguém tem. Que eu vou te dar a construção do sermão. Os outros vão ter que, por faltarem, vão ter que se virar. Pode ser daí. Ok. Então vamos extrair aqui a relação do filho mais velho, o filho mais velho em relação ao pai e em relação ao irmão. Porque a cena do filho mais velho, e aí ela é uma cena mais restrita, né? Ela não está relacionada com toda a parábola. O filho mais velho mesmo, ele aparece na cena já no final. Deixa eu ver os versos que ele aparece aqui. Então, vamos lá. Mas o pai disse seus servos, trazer bezerro. A partir do 25 ao 32 é que entra a história do filho mais velho. Então a gente tem aqui, ó, verso 25 a 32. Então, se você quiser só trabalhar, só ler do 25 ao 32, já tá bom, entendeu? Se você quiser ler inteiro, do 11 ao 32, tudo bem. Mas como você quer focar só no filho mais velho, então a passagem certa seria essa, do 25 até o 32. Aqui já é o suficiente, entendeu? Mas lógico, lembre-se que a pregação, o sermão de 4 páginas, é um sermão expositivo. Então se você quiser ler tudo, ou se você quiser contar a história desde o começo, que é a da parábola, tudo bem, na introdução. Ou então, você pode ser mais objetivo. Eu acho que até seria melhor, que você está fazendo uma prova, então seria melhor você já ir direto no ponto. Você já ir ali na mosca ali, você já ir ser mais certeiro. Então vamos lá. O que nós precisamos tirar daqui? Para que a gente possa trabalhar, o primeiro ponto é a questão do conflito. Nós temos 2 conflitos, como eu já falei. Tem o conflito do filho mais novo que parte da casa e temos o conflito do filho mais velho quando o filho volta. Você escolheu esse conflito. Então vamos tentar entender aqui qual é o sentimento do filho mais velho. O que está passando? O que pega? O que você acha que pega com ele? O que você acha que... Qual é o sentimento? Qual é a do filho mais velho nessa história? Ele achou que o filho mais novo estava passando a perna nele, né? Certo. Então, ele está se sentindo injustiçado. Sim. Mas, vamos tentar trazer isso como um problema. Se você fosse pensar nos dias de hoje, pensa nessa história nos dias de hoje. Imagina que você tem 2 filhos. Imagina que essa história fosse com você. Acho que é o melhor caminho para a gente começar a pensar nisso. Se fosse com você. Se tivesse acontecido exatamente, você tem um caçula, o mais velho, aí o caçula perde a sua herança, vamos supor que você tem tanto, você dá isso para ele some de casa, fica perdido aí, mundão afora, depois se arrepende, volta, aí você é dono de uma empresa, e ele quer voltar lá para ser um funcionário. Vamos supor que você tem um mercado lá, ele quer ser o repositor, quer trabalhar na faxina, ou em qualquer coisa, você fala, não, você vai cuidar da administração junto comigo. E aí o outro filho, que trabalha lá também, que administra, né? Ele olha
e ele fica inconformado. Por quê? Por quê? Porque ele, como o filho mais velho pegou a sua parte e saiu e está voltando sem nada, ele acha que o filho está tomando a outra parte dele. Sim. Então ele acha que é uma injustiça. Ele acha que é uma injustiça, ele não concorda com isso. Certo. Mas pai é pai, né? Pai. Agora, é uma injustiça? Sim ou não? Eu acho que não. Por quê? Porque a gente, como é pai, por mais que a gente... Porque houve arrependimento, né? Quando a pessoa se arrepende e volta, querendo voltar por baixo, porque ele não quis voltar como o dono, o patrão, lá em cima, Sim. no cargo alto, ele quis voltar por baixo. Se você for perceber, não há uma injustiça exatamente na história, Não. porque o pai não tinha morrido e os bens não tinham sido dados. Isso. Tudo pertencia ao pai ainda, entendeu? Pai. Quando o pai deu a parte do filho, ele não deu porque o filho merecia. Ele deu porque ele era bom, porque ele é generoso. Ele deu porque, cara, ele vai embora de casa, eu não vou deixar sair com uma mão na frente e outra atrás. Entendeu? Então, ele não merece, não é o momento dele receber, mas ele vai ter. Entendeu? Então, é bondade do pai. Ele poderia ter falado, então, vai embora. Quer ir embora? Vai embora. Como é que você vai ter sua parte na herança? Eu estou vivo. Vai embora. Entendeu? Viva a sua vida. Então, o ato dele fazer é bondade do pai. Se você... Vamos ler a passagem? Você está com a Bíblia aí? Vamos tentar extrair uma questão para a gente transformar isso no sermão. Lê só do 25 até o 32, tá? Não precisa ler tudo não. Só essa passagem aqui que envolve o filho mais velho. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa e ouviu música e dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou uma novilha gorda, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho eu trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Diz o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e se alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Ok. No final, o que você percebe aí? Você acha que o problema dele é com o irmão ou com o pai? Ele acabou questionando o pai. Então não foi nem tanto com o filho, mas foi mais com o pai. Com o pai. Então, vamos lá. Aqui nós já vamos tirar o X da questão aqui é o problema com o pai. Tá? O pai é o cerne da questão. O filho mais velho, ele acha o pai injusto, não é? Em fazer isso, em ter essa atitude. Então vamos lá. Aqui a gente tem alguns problemas, se a gente pensar, que a gente pode começar a tratá-los, a querer tratá-los. Se ele se acha injustiçado, então ele se acha merecedor, não é? Ele se acha merecedor, tanto que ele fala aí, ó, há tantos anos eu te sirvo,
o Senhor nunca matou um cabrito para celebrar. Então eu te sirvo há tanto tempo. Primeiro, ele tem uma ideia do pai. Ele não tem uma ideia de filho, que ele se vê. O pai mostra para ele: você é filho, você é dono. Então ele não se vê como dono, ele se vê como escravo. Depois você vai perceber uma outra coisa, que o filho, ele acha que ele é merecedor, que ele fez por onde merecer, entendeu? Então, quando você acha que você é merecedor, qual o problema que está envolvido aí? Quando você acha que as pessoas te devem, o que você está sendo? A gente pode trocar essa palavra ego por orgulho. Muito bem. O filho, ele é um filho mais velho, ele é orgulhoso, entendeu? A gente pode usar uma outra palavra. O que é ser orgulhoso? Autossuficiente. Ele acha que ele é merecedor mais do que o outro irmão. Ele acha que ele é mais merecedor do que o outro irmão. Então agora, nós já começamos a encontrar um problema aqui que a gente vê na igreja. Será que não? Ou será que sim? Você já viu na igreja pessoas que elas acham que elas são melhores do que as outras? Mais espirituais que as outras? Mais merecedores da bênção de Deus do que as outras? Que se o outro for abençoado, ela fica inconformada, porque ela acha que ela merece mais do que o fulano. Principalmente quando ela tem mais tempo na casa. Exato. Aqui o irmão era o quê? Mais velho, entendeu? Então, nós podemos começar a falar aqui. Eu estou só tentando construir aqui com você para ver se você segue a minha ideia, para a gente elaborar isso aqui junto, entendeu? Então, vamos falar do problema do orgulho, entendeu? Vamos tratar do orgulho. Esse é o problema, entendeu? O problema aqui desse rapaz é o orgulho. O ego, o orgulho, entendeu? Então, o orgulho é um problema que só tem no texto da Bíblia nessa história ou tem no mundo? Tem dentro da igreja? Então pronto, já achamos o problema no texto e já achamos o problema atual. Então, se a gente for pensar agora no sermão de 4 páginas, vamos lá. Primeira parte do sermão é o problema do mundo, né? Então, vamos colocar o problema do orgulho. Você pode usar aqui, você é o único aluno que eu vou permitir que você use o que eu estou passando. Entendeu? É o único que você ganhou um bônus hoje por ter vindo, né? Então, pode fazer junto comigo, pode trabalhar essa estrutura que eu estou fazendo. A única coisa que você vai ter que construir é o seu argumento, porque o argumento é seu, não tem como eu falar por você, entendeu? O falar, o expressar é seu, as ideias são suas, mas vamos trabalhar a partir daqui. A construção eu vou fazer junto com você, mas você que vai pregá-lo. Então nós temos o primeiro problema, o problema do orgulho. Ok? Então esse é um problema atual, o problema do orgulho. O que você precisa fazer? Já que você vai falar sobre orgulho, vá num dicionário da língua portuguesa ou coloca no Google significado da palavra orgulho. Pode pôr
procurar aí no Google agora, se você quiser. Se você tiver internet aí, escreve ali no Google, significado da palavra orgulho. Entendeu? Por quê? Porque isso aqui é muito importante, que a gente chama isso de conceituar, de dar um conceito, ou seja, definir uma ideia, definir como aquela ideia que eu vou falar, eu preciso explicar. O que é orgulho? Entendeu? Então, você pode aí pesquisar o significado da palavra orgulho. Você pode também escrever no Google, tem a opção de você apertar o microfone e falar, né? E aí nós vamos entender o que é o orgulho. Show? Sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Ou seja, auto-honra. Aquilo ou aquele que se tem orgulho. Que mais? Só está falando isso, mas aí tem outra pergunta aqui. O que é orgulho de uma pessoa? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Orgulho. Vamos ver a definição aqui. Isso. Pejorativo. Então é um sentimento de autovalorização, de auto-honra. Então vamos pegar aqui, ó, autovalorização, valorização, um sentimento de superioridade, tá? Orgulho também é superioridade. Você vê que o filho mais velho se vê melhor, mais merecedor do que o filho mais novo. Então ele se vê superior. Ele se vê independente. Uma outra palavra aqui para a gente também usar. É alguém que se vê independente. Ou seja, o que é alguém independente? Não precisa de ninguém. Que não precisa da ajuda dos outros. É um sentimento também. Vamos pegar esses aqui: auto-honra, autovalorização, superioridade, independente, não precisa da ajuda dos outros. Isso é orgulho, tá? É o sentimento de orgulho. Por que eu estou trabalhando isso? Você sabe que Jesus está contando uma parábola, certo? E que ele está nessa parábola, ele usa o quê? Ele usa as duas pessoas da parábola para comparar com as pessoas com quem ele está falando no início do capítulo 15. Então, quem na parábola, quem representa o filho mais novo? Lê o capítulo 15, verso 1 e 2 aí. 15, verso 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Verso 2. Mas os fariseus e os mestres da lei os criticaram. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então você tem o que aí? Qual é a cena? Você tem Jesus. Ele está com quem? Ele está com os pecadores e os publicanos. Certo. Aí chegou quem ali no lugar onde ele estava? Os fariseus e os mestres da lei. E o que eles fizeram? Criticavam. Criticaram. Então quando Jesus conta essa história,
Quem é o filho mais novo? Os publicanos e os pecadores. E o mais velho? Os fariseus e o mestre da lei. Exatamente. Então, o que os mestres da lei, veja a crítica que eles fizeram para Jesus. Esse daí anda e come com pecadores. O que ele estava querendo dizer? Que aquelas pessoas eram indignas. Quando uma pessoa fala que uma outra pessoa é indigna, não é merecedora, ele está dizendo o quê? Que ele é digno, que ele é merecedor. Ele se autovaloriza. Ele se vê como alguém superior. Isso é orgulho, entendeu? É o mesmo sentimento que está presente em quem? No filho mais velho, entendeu? Então o primeiro passo, quando você for falar do primeiro ponto, você vai falar sobre o problema do orgulho. Então você vai explicar o que é orgulho. E você vai dar exemplos de atitudes de orgulho, ok? Só isso. Aí você vai vir e falar, como o orgulho aparece na nossa história? O orgulho aparece na atitude do filho mais velho. Aí nós já temos o segundo momento do texto. Você copiou aqui? Só essa última. Copia aí, eu apago e aí a gente já constrói. Esse quadro está ficando pequeno para mim. Eu acho que eu vou precisar daqueles de escola mesmo para dar continuidade. Mas você está conseguindo entender o que eu quero mostrar aqui? E como você vai trabalhar? Eu estou meio que... Você é pedreiro, estou meio que dizendo assim, eu quero que a casa seja construída assim, entendeu? Estou te dando a ideia da engenharia. Levanta isso aqui, põe isso aqui, certo? Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto você já fez. Problema do orgulho. Você vai explicar o que é orgulho. Posso trazer para a parte da igreja também. Isso, com certeza. Você tem que tornar esse ponto bem atual, para as pessoas entenderem que você está falando de uma coisa de agora, real, que acontece. É isso, a ideia é essa. Ok? E aí, no segundo, nós vamos para o texto. Tá? Nós vamos agora para o texto. Então, já que já falamos do problema do orgulho no primeiro ponto, vou apagar tudo isso aqui para a gente ter mais clareza. Só vou deixar essa passagem aqui. Nós vamos agora trabalhar o quê? Ponto 2, né? Segunda ideia. Como o orgulho... Peraí, deixa eu... Antes, escreve agora não, peraí. Vamos dizer, vou colocar como podemos ver o orgulho nessa história. O sentimento de orgulho nessa história. Resposta: na atitude do filho. Nossa, ficou muito feio, peraí. Não, dando para entender tá bom. Na atitude do Que você está gravando, né? filho mais velho vou terminar de azul, em se achar merecedor mais do que merecedor do favor do pai, né? Merecedor do favor do pai do que o seu irmão mais novo. Qual o verso que mostra isso com clareza? Vamos ver aqui. Depois eu vou ouvir, eu vou
25 ao 32, eu te aconselho só você trabalhar, fazer ali, vai até o 31. Ah não, peraí, estou no texto errado. Até 32. Até o 32, é que eu estava em Mateus aqui. Ó, você pode ler no dia, semana que vem, só do 25 ao 32, entendeu? Para tratar diretamente, até para as pessoas que vão te ouvir, saber que você vai tratar disso, especificamente disso, né? Então, ó, quando o pai de família e tal, temos comido e bebido, cadê? Aqui, verso, e o filho mais velho, e chamando dos servos, mas ele se indignou e não queria entrar, saindo o pai estava com ele. Verso 29, ó, isso aqui está presente aonde? No verso 29, tá? Ele fala, ó, mas respondendo ele disse ao pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. Então, a gente pode pensar no 29 e no 30, tá? 29 e 30. Então, nessa fala aqui do filho mais velho, ele mostra o quê? Ele mostra o orgulho, ó. Ele tem uma atitude, ele se acha merecedor do favor do pai. Ó. Ele se acha merecedor do favor do pai. Ele se acha merecedor do favor do pai, mais que o seu irmão mais novo. Entendeu? Então, nessa fala do verso 29 e 30, ele mostra isso, que ele se acha merecedor. E o irmão não. O irmão não merece, ele merece. O irmão não é digno, ele é digno. Essa fala é igual a de quem? Dos fariseus. Entendeu? Dos fariseus. Os fariseus, eles se achavam dignos. Eles olhavam para as outras pessoas e achavam elas pecadores, publicanos. Achavam que eles não eram dignos, achavam que eles eram indignos. Então você vai fazer o quê? No primeiro ponto, você falou do problema do orgulho. Você vai dar exemplo de como o orgulho acontece. Aí você vai falar, vamos ver como o orgulho ele aparece na nossa história. Aí você vai falar, o orgulho aparece na nossa história na atitude do filho mais velho. Ele se acha merecedor dos favores do pai e ele acha o seu irmão indigno. Ele acha que o seu irmão não é merecedor. Então você mostra isso no texto, você lê o verso 29 e 30, repete, lê ele novamente, e aí você trata isso do texto, você apresenta esse problema no texto. Entendeu? Acabou. Já achamos o problema contemporâneo, o orgulho, e aonde esse orgulho se apresenta na atitude do filho mais velho. Ok? Copiou aqui? Não. Copia aí, que aí eu já vou para a próxima parte. Alguma dúvida até aqui? Não. Não é tão difícil construir esse tipo de sermão, você viu? Ele mostra o problema. Aqui nesses dois momentos, a gente está tratando do problema. O problema na vida cotidiana, o problema do orgulho que acontece hoje em dia, e o problema do orgulho do filho mais velho no texto. Sentimento é grifado? Não, é porque eu esqueci de colocar aqui, eu joguei em cima, ó. Como podemos ver o sentimento de orgulho nessa história? Essa é a pergunta. Como podemos ver o sentimento de orgulho nessa história? E aí a resposta é, na atitude do filho mais velho, em se achar merecedor do favor do pai, mais do que o seu irmão mais novo. Entendeu? E aí isso é mostrado no verso 29 e 30. Esse argumento é construído nesses dois versos. Consegue enxergar aqui? Você puxa aqui. No filho mais velho, se achar.
Isso, quem se acha merecedor do favor do pai, mais do que seu irmão mais novo. Mais que o irmão mais novo, né? Mais do que o seu irmão mais novo. O irmão Favor do pai mais do que o irmão mais novo. Ok? Posso pagar? Então vamos lá. Agora nós já achamos os dois problemas, certo? Nós já achamos o problema moderno, o problema contemporâneo, que é o problema do orgulho. Nós já vimos esse problema presente no texto. Agora, nós vamos para a parte da solução desses problemas, ok? Como esses problemas eles serão resolvidos. Então, é o terceiro agora. agora é o terceiro. Entendeu? Deixa eu só fazer uma separação aqui. Aqui é o nosso texto, né? O nosso texto base. Terceiro lugar, nós vamos ver como o pai responde para o filho mais velho. Ou seja, nós vamos ver agora como esse problema ele vai ser resolvido no texto da Bíblia. Como ele vai ser solucionado, ok? Então, vamos lá. O verso 31 e 32 é onde estão a resposta. Então, pode marcar já aqui, ó, verso 31 e 32, ok? Ali onde está a resposta. Então, o que ele responde? Então ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então, primeiro, como o pai responde para o filho? O pai responde que, primeiramente, no verso 31, o pai mostra que ambos os filhos Tem o mesmo direito. Isso, tem o mesmo valor, né? O mesmo direito, o mesmo valor. Tem o mesmo valor diante do pai. Com isso, isso aqui é um tapa na cara do preconceito. Tipo assim, você pode ter preconceito, eu não tenho. Você pode achar que uns são melhores do que os outros. Eu não vejo dessa forma. Então, no verso 31, o pai mostra que ambos os filhos têm o mesmo valor para o pai. O pai mostra que ambos os filhos têm o mesmo direito, têm o mesmo valor. Quando ele fala, olha, tu sempre estás comigo. Todas as coisas que são minhas também são tuas. Mas também são dele. Minhas, tuas, são deles. No verso 32 aqui vem um grande tapa. Que Jesus ele quer usar isso daí para cutucar os mestres da lei. Entendeu?
Veja só, o verso 32 vai dizer: mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se, foi achado. Aqui o texto diz achou-se, né? A corrigida de Almeida. Então, no verso 32, nós temos o quê? O pai fala que é necessário ter atitude de misericórdia e amor para com o outro. Aqui é um grande tapa de Jesus usando essa história, porque quando ele fala é justo, olha só o argumento do pai, mas era justo, é justo. É justo para quem? É justo para o pai, é justo para Deus, é justo para Deus que aquele que estava caído e é levantado, que as pessoas possam se alegrar com a mesma alegria que o pai tem em ver o filho que estava caído ser levantado. Deus se alegra na restauração da vida de uma pessoa. Deus tem prazer na restauração da vida de uma pessoa. Deus trabalha para que a vida de uma pessoa seja restaurada. Se somos filhos de Deus, se somos verdadeiramente filhos de Deus, nós temos que ter a mesma alegria. Aqui já é o quarto ponto, né? Mas já explicando aqui, olha onde está o tapa na história. O pai fala que é necessário ter atitude de misericórdia e amor para com o outro. Então ele fala o que? Mas era, a gente vê isso no verso 32, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se, ou seja, ele viveu um milagre, ele viveu uma restauração. Então você tem que se alegrar, é seu irmão. É meu filho, mas é seu irmão. No início, ele está tão enraivecido com o pai que ele fala, este teu filho. Como se assim, é seu filho, não é meu irmão. E aqui o pai devolve falar, era justo nos alegrarmos, porque este teu irmão. Ele responde à atitude nos versos anteriores, fala, esse teu filho. É como se ele dissesse, esse meu filho também é seu irmão. Não é só meu filho, é meu filho, mas é seu irmão. Então eu como pai me alegro, você como filho que quer se parecer comigo e como irmão deve se alegrar-se da mesma forma e não ter esse tipo de atitude que você está tendo. Era isso que Jesus estava querendo cutucar. Foi certeiro na testa dos religiosos daqueles dias, entendeu? É isso. Ou seja, nada de inveja, nada de favoritismo, mas ter a mesma alegria, ok? Copiou aqui? Copiei. Então, aqui, o problema é resolvido dessa forma. Então, você pode usar exatamente essa estrutura aqui. Como o pai responde para o filho mais velho? Ele responde mostrando que ambos os filhos têm o mesmo valor, e o pai fala que é necessária a atitude de misericórdia e amor para com o outro. Um está no verso 31 e o outro está no verso 32. Ok? Vamos para a última parte agora. Agora é a aplicação para a igreja. É agora onde o BO começa. O BO das pessoas bravas com a mensagem. Com essa mensagem. Meu Deus do céu, é verdade. Ainda bem que você vai usar para fazer aqui na prova, né? Se resolver pregar na igreja, se prepare. Você vai ver. Vamos cutucar até agora. Jesus amado.
O povo não gosta de ouvir sermão não, viu? Não. É que quando você traz uma pregação assim, um pouco mais, tem mais tempo na igreja, acho que você está confrontando eles, né? Tem muita gente que leva pro coração, sabia? Deveria mesmo, deveria levar pro coração pra mente mudar de atitude, né? Na verdade, não leva pra canto tem um, na verdade eles rejeitam. E a atitude deles é de rejeição. Se levar pro coração, se convertiu, entendeu? Agora é o quarto e último ponto, é o último momento. Como vencer o orgulho? Você vê que esse último é bem prático, é trazendo para a gente como nós podemos vencer, como nós vamos vencer o orgulho, como nós vamos tratar com orgulho na nossa vida. Aí eu vou colocar só 2 pontos aqui, e aí você lembre-se que o argumento é seu, a fala é sua, só estou te mostrando, desenhei um mapa, né? Eu fui o engenheiro que te mostrei aonde vai cada coisa. Quem vai fazer é você. A coluna vai estar ali, eu quero uma ali, outra ali, outra ali, outra ali. Agora quem vai levantar é tu, entendeu? Só fiz o trabalho do engenheiro, criei um mapa, né, para você. Como vencer o orgulho? Vamos pensar nessa atitude do pai, né, que ele teve lá com o filho mais velho. Como vencer o orgulho? Primeiro, entendendo que somos iguais perante Deus. Aí você desenvolve essa fala aqui. Somos iguais perante Deus. E segundo, não permitindo que a inveja e o preconceito reinem em nossos corações. Entendeu? Porque era isso que existia por trás também desse sentimento, inveja e preconceito. Tanto nos fariseus, como de uma forma muito sensível na atitude do filho mais velho. Entendeu? Então, como vencer o orgulho? Primeiro, entendendo que somos iguais perante Deus, ou seja, não existe melhor, não existe pior, não existe eu sou mais valoroso, Deus me deve. Não, Deus não deve nada para ninguém, entendeu? Mas eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu estou há tanto tempo servindo ao Senhor, porque o Senhor não muda algumas coisas na minha vida, e esse cara que acabou de aceitar aí, estava no mundão até ontem, está com a vida transformada. Porque Deus quis, porque Deus usou da sua graça, a graça que fez com que o Pai abençoasse este novo convertido, é a mesma graça que está sobre a sua vida, te sustentando e te fortalecendo em toda a sua caminhada. Ou seja, Deus está sendo justo para com todos. Entendeu? E o segundo é, não permitindo que inveja e o preconceito reinem em nossos corações. Porque a inveja, ela sempre vai achar que o outro não é merecedor, que eu preciso mais do que o outro, que eu tenho que ter mais do que o outro. Isso é inveja. E o preconceito é essa atitude de rejeitar o outro, de estar endurecido, de não aceitar aquilo que Deus está fazendo ou que está acontecendo na vida do outro. Pastor, desculpa, Reine. De reinar. Ou, se você quiser trocar a palavra, não permitindo que a inveja e o preconceito tome conta dos nossos corações, né? Pode ser isso também. Quer trocar? É o que é melhor para você que vai falar. Que a inveja e o preconceito tomem conta dos nossos corações. Vou até trocar aqui.
nossos corações. Fechou? Basicamente é isso. Você vai postar esse vídeo lá no grupo? Vou mandar porque é um modelo para eles também seguirem. Mas o seu é seguir esse modelo. Agora fala para mim aí, como é a estrutura? Me fala como você vai fazer. Vamos lá? Vamos recapitular? Pega o caderno aí. No dia da prova, você vai fazer o seguinte. O que você vai ler? Qual é o texto que você vai ler? Do versículo 25. Não, qual é o texto? Você tem que falar texto. Lucas 15. Lucas 15, do verso 25 ao 32. Isso. Então vamos lá. Você vai ler essa passagem. Lucas, capítulo 15, verso 25 a 32. E depois, o que você vai fazer? Depois eu vou tratar do orgulho. Isso, vai falar sobre o orgulho. Então você vai falar, nessa noite, irmãos, eu gostaria de falar sobre o problema do orgulho. E o que é o orgulho? Aí é o primeiro ponto já, você vai explicar o que é orgulho e como acontece isso, ok? Falou sobre o orgulho, o que você vai fazer depois? Sobre o problema do orgulho, né? Isso, depois você vai fazer o quê? Como podemos ver o sentimento do orgulho nessa história? Isso, e aí você vai para a Bíblia, você vai mostrar o sentimento de orgulho na vida de quem? De quem? Do filho? Do filho mais velho, entendeu? Ok, aí você mostrou tal. Depois você vai fazer o quê? Como o pai responde para o filho mais velho. Isso. Ou seja, como o problema vai ser resolvido aonde? No texto. Como o problema é resolvido no texto. E por último você vai fazer o quê? Como vencer o orgulho. Ou seja, você vai explicar pra gente como a gente vai lidar com isso. É isso. Isso é um sermão de 4 páginas, entendeu? Esse é o sermão de 4 páginas. Essas são as partes de um sermão de 4 páginas. Aí o que você vai fazer? Você vai ouvir o meu e comparar com o meu esboço. Você vai ver que o que eu falei na mensagem está ali, entendeu? Só para você ter uma ideia de como se trabalha, como eu faço, entendeu? E hoje, isso aqui já é a sua estrutura para você trabalhar. E é semana que vem a prova. Fazer no dia da semana. Sim. Poder estar lendo, né? Ou no fim da semana, uma hora for mais calmo. Eu posso escrever no papel e acompanhar no papel, ou eu vou falar assim? Pode escrever no papel, sim. Se quiser escrever tudo e ler, a forma como você vai entregar nesse momento, o que importa é que você consiga entregar essa mensagem. Entendeu? Você expressar, explicar ela. Entendeu? A ideia é isso. Se você não quiser usar nada que você achar que vai se atrapalhar, não, vou falar de cabeça. Pode falar. Você vai falar, não, vou anotar só os 4 pontinhos aqui. O primeiro que eu tenho que falar do orgulho, o segundo que eu tenho que mostrar no texto. Eu vou escrever, se eu conseguir falar sem acompanhar, beleza. Senão, eu vou deixar escrito numa folha para mim. Isso. O que você faz? Vou te aconselhar uma coisa. Como é uma prova, e não só para a prova, você pode fazer isso quando você for escalado para pregar. Faça tudo antes e ensaie. Vai para frente do espelho, ou pega a sua esposa, pega seus filhos, pega alguém ali e transmite para eles a mensagem. Se eles não tiverem tempo de te ouvir, vai para frente do espelho. Pega um gravador aí, um gravador do celular, grave-se falando. Grave. Depois que você gravou, ouça. Você fala, isso aqui não ficou bom não. Isso aqui ficou mais assim. Preciso melhorar nisso. Grava de novo. Esse aqui está melhorzinho. Se fosse assim, que eu tivesse mais tempo, até daria, mas aqui na semana para mim está tão corrido. Às vezes eu chego em casa, aí tem que buscar uma mulher, tem não sei o quê. Nossa, é terrível na semana. Sim. Mas assim, eu tenho que tirar um dia. É que essa semana eu estou meio. Sim. Posso falar um dia essa semana. Entendi. Mas eu vou fazer o curso. Mas você vê que você já tem uma parte que os outros não têm. Eles não têm essa estrutura, embora eles aprenderam, pelo menos tentei explicar, né? Aqui da melhor forma que eu pude, como se constrói essa estrutura. Eu vou fazer um esboço e vou ler bastante para ver se... Sim.
E vai pensando nisso, vai pensando como você vai desenvolver isso, ok? Então, para você que está acompanhando aqui online, chegamos ao final dessa aula. Deus abençoe ricamente a sua vida em nome de Jesus.